Oi galera, tudo bem? Eu vou fazer uma proposta pra vocês. Imaginem que a história da Cinderela se passa daqui mais ou menos uns 500 anos e que ela não é uma simples empregada da madrasta e das irmãs postiças. Imaginem também que os melhores amigos dela não são ratos e sim uma robô. E que, na verdade, ela é uma princesa perdida de um reino na Lua que quase foi assassinada, queimada pela própria tia. E por isso, hoje ela é uma ciborgue, ou seja, metade robô e metade humana. Eu sei que essa história parece muito louca, mas sim, isso é um livro. Na verdade, não é apenas um livro, mas sim 4. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as Crônicas Lunares. Mas antes, eu quero pedir para que você já se inscreva aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês já leram as Crônicas Lunares, porque essa série de livros é muito antiga, eu lembro de ouvir falar dela lá em 2013, mas eu nunca tinha pegado para ler. Não se esquece também de me seguir nas minhas redes sociais, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. E não se esquece também de seguir o Instagram da nossa lojinha, porque lá tem vários produtinhos literários para quem ama ler, e eu sei que muita gente nesse canal ama ler. Inclusive, em off, tava pensando em fazer uma série de produtos sobre as Crônicas Lunares, só que eu preciso saber se vocês gostam. E agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo. As Crônicas Lunares é uma série de livros composta por 4 livros principais e 2 spin-offs, sendo um spin-off contando a história da vilã e outro contando a história dos personagens principais depois do fim da série principal de 4 livros. Mas hoje eu não vou falar com vocês sobre os 2 spin-offs, apesar de eu ter lido um só. Eu vou falar apenas sobre os 4 livros principais, Cinder, Scarlet, Cress e Winter. E vamos começar por Cinder, o primeiro livro que vai dar início a toda a história das Crônicas Lunares. De forma bem básica, nesse primeiro livro vai ser apresentado pra gente um mundo pandêmico. Não basta eu estar vivendo numa pandemia, eu tenho que ler um livro sobre pandemia também. As pessoas vêm enfrentando uma doença que vem alastrando o mundo há mais de 10 anos. E os governantes basicamente são um rei ou presidente por continente, não conseguem conter essa doença, não conseguem achar uma cura. Inclusive, eu queria ressaltar, o livro se passa numa pandemia, ninguém usa máscara, aquilo foi me dando um nervoso que eu fui ficando, mas se usasse máscara, talvez não passasse a doença, meu Deus do céu. E apesar do mundo estar passando por uma pandemia, ele é um mundo extremamente tecnológico. E é aí que vai entrar a nossa protagonista, a Cinder. Ela não é uma simples humana, nem uma simples robô. Na verdade, ela é uma ciborgue, que, como eu expliquei antes, é uma mistura dos dois. Além disso tudo, a Terra também vive em uma guerra constante com o povo lunar. Basicamente, o que aconteceu? Muitos anos antes da história começar, os terráqueos decidiram colonizar a Lua. E depois de muitos anos da Lua sendo colonizada, eles decidiram pedir a sua independência. E é óbvio que isso deu muito BO, nada que a gente já não tenha visto aqui na Terra mesmo, entre a gente, entre os nossos países. Imagine então uma colônia em outro lugar, né? No espaço afora. Eu estou sentindo uma treta! E essa guerra vai muito além de uma colônia pedindo independência. Ela também tem a ver com uma habilidade que o povo lunar acabou desenvolvendo conforme eles foram evoluindo. De forma bem básica, eles têm a habilidade de controlar a bioeletricidade das pessoas. Ou seja, como é explicado na história, eles conseguem fazer ilusões para as pessoas enxergarem. Basicamente, elas conseguem fazer com que uma coisa apareça ali, mas na verdade não está. Ou até mesmo mudar a própria aparência. E é por isso que as pessoas da Terra não gostam muito deles, porque eles acabam sendo facilmente influenciados pelo povo lunar. E é claro que a grande vilã dessa história seria a Rainha de Luna. O nome dela é Levana. E ela não apenas tem essa habilidade, mas a habilidade dela é extremamente forte e fora do comum. Ela realmente consegue controlar as pessoas apenas modificando a própria aparência e conquistando elas pela beleza falsa que ela tem. Então, basicamente, nesse primeiro livro a gente vai ser apresentado a esse mundo incrível que foi criado pela Marissa Meyer. E na minha opinião, a autora conseguiu fazer uma coisa quase que impossível. Ela juntou literatura infantil,
distopia e tecnologia em uma história só e conseguiu fazer sentido. Eu particularmente amei a sutileza que a autora teve de colocar algumas referências pra gente entender o que são aquelas histórias. Não apenas nos nomes, porque realmente os nomes eles lembram muito o das princesas em si. Mas também as sutilezas na história mesmo. Então sim, a Cinder ela tem uma madrasta má. Na verdade a Cinder ela foi adotada. Sim, a Cinder tem 2 irmãs, mas apenas uma irmã é malvada. A outra dá todo o estopim para a história começar. E ela é muito amiga da Cinder. E como eu falei também, não existem ratos na história, mas sim uma androide, uma robozinha, que é muito simpática, que faz a gente ficar simplesmente apaixonado. Como se ela fosse uma personagem de carne e osso mesmo. Não que ela exista, mas tipo assim, ela não é um ser humano, ela é um robô. Você é um homem muito triste e estranho. Morro de pena. Além de tudo, a forma que ela conhece o príncipe é muito legal, não é nada forçado, não é uma coisa de uma noite como a história da Cinderela. Na verdade, os dois se conhecem muito tempo antes e a história deles vai sendo construída conforme o livro vai passando. E eu amei isso. Eu particularmente confesso que eu simplesmente amei o casal Cinder e Kai. Eu me apeguei muito aos dois, eu acho que eles são um casal que acabou se completando na história e que, como eu falei, a história deles faz muito sentido. Eles são um dos meus casais preferidos do livro, porque no final vão ser formados 4 casais. E eles são um dos meus preferidos. E, cara, é muito legal a química que os dois têm. Dá pra gente sentir a química do casal nas palavras escritas dentro do livro. Além disso, eu também amei a Rainha Levana. Ela é muito legal, ela é uma vilã muito bem construída no início e ela é muito misteriosa. Então chega um momento que a gente pega e fala: meu Deus, o que essa louca fez durante o passado dela? É muito legal. Eu realmente achei muito interessante a forma como a autora construiu essa vilã para ela ser vilã dos 4 livros. Além do plot twist final mostrando que a princesa Selene, sobrinha da Levana, que tinha a verdadeira ascensão ao trono de Luna, não estava apenas viva, mas era a própria Cinder. Gente, esse plot é muito bom. É muito, muito bom. Vocês não têm noção de como é bom. Então, na minha opinião, para um primeiro livro de uma série de 4 livros, a autora ela conseguiu perceber quais eram os limites da história dela. E o que eu quero dizer com isso? Basicamente, ela tinha um mundo que era muito amplo, ela poderia ir para onde ela quisesse ir. Mas não, ela decidiu manter a história fechadinha, uma coisa que ela conseguiria fechar depois de 4 livros. E eu acho isso muito interessante. Eu acho que muitos livros que eu leio hoje têm esse problema. O autor, ele abre muito e depois ele não consegue fechar. E muitas vezes eles fazem isso justamente já no primeiro livro. Se for para você abrir, abra durante a história um arco em que vá se fechando aos poucos. E não abra tudo de uma vez. E é justamente isso que a autora ela conseguiu fazer, principalmente nesse primeiro livro. Ela abriu 2 arcos e ela conseguiu fechar um arco já nesse livro para deixar o outro arco para fazer um gancho no próximo livro. Então isso foi muito legal, eu gosto muito quando o autor ele consegue perceber quais são as limitações, não apenas dele, mas também da história dele. Então, para esse primeiro livro das Crônicas Lunares, pro livro de Cinder, eu vou dar 4 estrelinhas, por alguns motivos que eu acho que a história poderia ter sido um pouquinho mais lenta, algumas coisas poderiam ter sido melhor explicadas, eu acho que seria uma desenvoltura um pouquinho melhor. E também porque o livro é em terceira pessoa. E eu já falei aqui, eu falei inclusive, eu acho que foi na minha resenha de Corte de Chamas Prateadas, eu não curto livros em terceira pessoa. Eu acho que é muito estranho, eu não gosto. Eu acho que quando o livro é em primeira pessoa, a gente consegue se apegar mais ao personagem. Isso é uma coisa muito pessoal minha, e é por isso que eu vou dar 4 estrelinhas pra esse livro. Mas ele é muito bom. Então, logo em seguida, após terminar Cinder, nós vamos ter o segundo livro da série, que vai ser Scarlet. E ele vai fazer uma referência à história da Chapeuzinho Vermelho. Em Scarlet, nós vamos ter mais um narrador. Então, basicamente, vão ser 2 pessoas, entre aspas, narrando o livro. Porque, como eu falei, o livro é em terceira pessoa. Mas vai ser do ponto de vista de 2 pessoas. A primeira pessoa vai ser a própria Scarlet, que vai ser protagonista desse livro. E a segunda vai ser a Cinder. Inclusive, gente, quando eu comecei a ler esse livro, eu pensava que cada um dos livros era uma história separada e que em alguns momentos elas iriam se entrelaçar, né? Tipo, elas passariam no mesmo mundo, no mesmo ambiente, mas que elas não iriam ser amigas ou elas não iriam se conhecer de alguma forma, não sei, tipo, sei lá, uma é atendente de um bar que a outra trabalha, uns negócios assim.
E eu não poderia estar mais enganada, na verdade, as histórias elas são as mesmas. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Além de ter 2 narradores, a gente também vai conhecer mais 3 personagens. Eles vão ser a Scarlett, o Lobo e o Thorne. A Scarlett, ela é uma personagem muito legal. Ela basicamente vai fazer o que for preciso fazer para salvar as pessoas que ela ama. Então, ela joga tomate na parede, ela atira na pessoa alheia, ela peita assassino profissional, ela não tá nem aí, ela é ela. Ela com certeza não é a minha personagem preferida dos 4 livros. Tem outras personagens que eu gosto mais, que uma delas é a própria Cinder, a outra ela vai aparecer no próximo livro. Ela não é uma das minhas personagens preferidas, porém, ela é um daqueles tipos de personagem que a gente gosta de ver nos livros. Aquela personagem feminina bem badass, que não tá nem aí pra nada, que chega peitando mesmo. Então, tipo assim, ela é o tipo de personagem que eu particularmente gosto. E com certeza ela foi um dos motivos de eu ter gostado tanto desse livro como do livro anterior. O Lobo, que vai ser o outro personagem que a gente vai conhecer, basicamente vai ser o interesse amoroso da Scarlett. E aí você me pergunta, Nossa, Lobo, não tinha nenhum outro nome pra a autora colocar um nome mais criativo? Então, basicamente, o Lobo ele não é apenas o interesse amoroso da Scarlett. Ele aparece na história porque ele é um soldado geneticamente modificado de Luna. Basicamente, a rainha Levana pegou um lunar, pegou os genes de um lobo, juntou tudo, jogou numa bacia, fez um bolo e saiu um soldado extremamente forte e que tem as habilidades de lobo real, do bicho lobo. Do animal. Inclusive, é muito legal a forma como a autora abordou as matilhas de lobo dentro da sociedade desses soldados. É muito interessante. Eu acho que ela realmente sentou a bunda na cadeira e assistiu muito Animal Planet. Porque é muito legal, é muito interessante a forma como ela conseguiu abordar as matilhas dentro da história. Cachorro, gavião, tubarão, chimpanzé, urso. E por último, nós vamos ter o Thorne, que na verdade ele vai ser um ladrão que vai estar preso junto com a Cinder, porque no final do último livro a Cinder ela acaba presa. E ele é aquele estilo ladrão, malandrão, ele tá ali pra ser o alívio cômico do livro e ele é um dos meus personagens preferidos, diga-se de passagem. O mais legal dessa história, com certeza, é a narração da Cinder com o Thorne. É muito engraçada porque a Cinder, ela é muito centrada, ela é muito focada, ela é aquele tipo de personagem que ela tem um objetivo e ela quer cumprir aquele objetivo. O Thorne não, o Thorne ele é deixa a vida me levar, a vida leva eu tô aí pra sobreviver. Ele é muito engraçado e é muito legal ver esse contraste dos dois personagens, ainda mais porque eles convivem muito tempo juntos durante a história. Então fica um alívio cômico muito legal, ele traz uma leveza que a história tava assim precisando. Mas, com toda certeza, o que eu mais gostei nesse livro foi ver as histórias começarem a se entrelaçar. Basicamente, a avó da Scarlett salvou a Cinder quando ela era criança do povo lunar. E nesse momento a gente vai começar a conhecer não apenas a história da princesa Selene, da Cinder, mas também a história da rainha Levana, que é uma história que é um passado de arrepiar um careca, é muito assustador. Basicamente, a rainha Levana, ela matou a irmã, o cunhado e tentou matar a Cinder quando ela era apenas um bebê de 5 anos. Um bebê não, né? Uma criança. Então, ela tentou matar a criança jogando fogo no quartinho dela e deixando ela queimar até a morte. E é por esse motivo que a gente descobre que a Cinder, ela é uma ciborgue. Basicamente, ela conseguiu ser salva e ela foi mandada para a Terra. Porém, a única forma dela sobreviver é que ela tivesse algumas partes do corpo amputadas e colocadas partes robôs para que o corpo dela conseguisse sobreviver. E eu gostei muito de ter um pouquinho mais desses detalhes da história, do passado da Selene e da Levana, de uma forma gradual, de uma forma simples. E é muito legal quando a autora ela consegue fazer isso de forma crescente, de forma gradual e não de forma abrupta. Então é muito legal ver que a Marissa Meyer ela conseguiu desconstruir o que tinha na cabeça dela e conseguiu entregar pra gente uma história que de fato fazia sentido e que não era forçada. E dito isso, eu também dou 4 estrelinhas para o livro de Scarlett. O terceiro livro da série vai se chamar Cress.
E eu já adianto que foi o meu livro preferido dos 4 livros principais. Esse livro ele vai ser baseado na história da Rapunzel. E ele vai trazer pra gente uma menina chamada Crescente, que foi aprisionada em um satélite que fica orbitando a Terra por uma das principais assistentes da Rainha Levana. Gente, inclusive, eu já errei aqui. Eu queria falar que eu não sei porquê, mas eu fixei na minha cabeça que o nome da Cress é Cresseida, igual em Acotar. E eu não sei por que eu fixei isso na minha cabeça, que inferno! A Cress ela é uma hacker que basicamente vai ajudar a Rainha Levana a invadir alguns bancos de dados da Terra para que ela consiga dar um golpe no povo terráqueo que ela tanto quer. Mas, ao mesmo tempo que a Cress ela é uma hacker muito importante para os planos da Levana, ela também é uma cascuda. É explicado no livro que basicamente os cascudos eles não conseguem controlar a bioeletricidade alheia, ou seja, eles não conseguem fazer aquelas ilusões que o povo lunar consegue. A questão não é nem eles não conseguirem fazer, mas sim eles também não poderem ser controlados pelas ilusões criadas pelos lunares. E óbvio que para uma mulher que mantém o reino dela todo sob controle baseado nesses poderes, ela não quer pessoas em que não podem ser controladas perto dela. Então basicamente ela mandava matar todos os cascudos possíveis do planeta. Do planeta não, né? Da Lua. Mas, como eu falei, a Cress é uma peça muito importante para esse golpe que ela quer dar na Terra. Então ela é uma das únicas cascudas que ainda estão vivas. E nesse livro, a gente vai acompanhar não 1, não 2, não 3, mas 5 pontos de vista diferentes. Vão ser 5 pessoas que vão narrar esse livro. E elas vão ser a Cress, que é a protagonista, a Cinder, o Thorn, o Kai e a Scarlet. Eu sei, gente, que parece muito confuso, mas pra mim isso foi um dos pontos mais altos do livro, porque me prendia muito. Então, basicamente, em um capítulo eu tava lendo um ponto de vista da Cress, por exemplo. Mas no capítulo seguinte, quem iria contar a história seria a Cinder. Mas eu tava muito curiosa pra saber o que iria acontecer com a Cress, que tinha acabado o capítulo dela. Mas depois da Cinder, viria o Thorn. E aí eu queria saber o que tinha acontecido com a Cress e com a Cinder. E aí volta pra Cress, entendeu? Então, tipo assim, isso me deixou muito curiosa, isso foi movimentando a minha curiosidade. E eu li esse livro muito mais rápido do que eu li os outros, porque isso de fato me deixou muito curiosa e isso rendeu pra minha leitura. E eu não sei explicar, mas é muito bom. Nesse livro a gente também vai ter o meu casal preferido dos 4, que é o Thorn e a Cress. E antes que vocês me xinguem nos comentários, porque eu sei que muita gente não gosta desse casal, apesar de muita gente também ter eles como ultimate casal. Sim, gente, eu sei que o Thorn é um galinha e eu sei que a Cress é uma iludida. Mas na minha concepção, os dois se completam muito e o casal, ele combina muito também. Pra mim, o Thorn faz com que a Cress coloque os pés no chão. E a Cress faz com que o Thorn tente ser uma pessoa melhor, que ele tente sair dessa vida dele de malandragem. Então, na minha concepção, eles são um casal muito legal e um casal que, tipo assim, eu shippo muito, é muito legal ver o desenvolvimento deles durante a história da Cress. Então, pra esse livro, eu dei 4 estrelinhas e meia. Foi meia estrelinha, mas só por causa do casal, porque eu amo esses dois, não tem nem o que dizer. E por último, o último livro que a gente vai ter nessa série vai ser o Winter, que vai finalizar toda essa história construída, todos esses 4 livros, toda essa jornada que foi tão bem construída pela Marissa Meyer. Em O Winter nós vamos conhecer mais 2 personagens. A Winter, que vai fazer uma referência à Branca de Neve, e o Jacin, que vai fazer o papel de príncipe, guarda e caçador ao mesmo tempo nessa história. Na verdade mesmo, o Jacin ele aparece em Cress, mas a gente não sabe muito bem qual que é a dele em Cress. Ele é muito misterioso, a gente não consegue entender muito bem qual que é a vibe dele no último livro. Então eu coloco que a gente conheceu ele, na verdade, em Winter, porque a gente sabe quais são as fraquezas dele mesmo nesse livro. Basicamente, a Winter é enteada da Rainha Levana. Depois de se tornar rainha, a Levana se casou com o pai da Winter e ela acabou se tornando, entre muitas aspas, princesa. Porém, o pai dela acabou falecendo e a rainha doida acabou adotando a menina e mantendo ela dentro do palácio nos cuidados dela. A grande questão por trás da Winter, da personagem da Winter, é que ela é literalmente louca. Literalmente. Ela não bate bem. Por que ela não bate bem? Como eu falei, os lunares eles têm essa habilidade de bioeletricidade.
A questão é que quando eles não usam esses poderes deles, quando eles não tentam causar ilusões, eles ficam loucos, eles guardam uma eletricidade, eles guardam uma energia dentro deles que acaba deixando eles doidos, eles precisam colocar toda essa energia pra fora. E a Winter, por umas questões pessoais, ela não usa esses poderes. Obrigada, carro do menino. E a Winter, ela basicamente não usa esses poderes dela faz muito tempo. Ela fala que ela não usa eles faz tipo uns 10 anos. Então ela realmente é louca, ela tem ilusões. Ela mesma tem ilusões. Então ela fala várias vezes, por exemplo, que as paredes do castelo estão sangrando. Isso assusta muito. E essa é a grande questão que circula essa personagem. Porém, a única pessoa que realmente entende a Winter é o Jacin, que é amigo dela e apaixonado por ela desde que os dois são crianças. Uma outra questão que é muito interessante também é que a Winter e a Cinder, elas se conheciam quando eram crianças, antes da Levana tentar matar a Cinder queimada. Então, quando as duas elas voltam a se reencontrar, a Winter lembra dela e fala que vai ajudar, e as duas acabam se juntando para fazer essa revolução em Luna. A Winter, ela é uma personagem muito louca, literalmente muito doida, mas ela é muito inteligente e ela é extremamente útil para a história. Além de tudo, ela é aquele tipo de personagem leve, sabe? Ela não tem grandes questões envolvendo ela. Ela só é muito bondosa e a gente acaba se apegando muito a ela, porque várias vezes a gente pensa, cara, eu queria ter uma amiga assim. Ela é muito boazinha, ela é muito sutil, ela gosta muito de fazer o bem para as pessoas. Tanto que ela tem acessos de loucura, ela não é louca sempre, ela não tá sempre vendo as coisas. Mas às vezes ela finge estar louca apenas pra ajudar as pessoas que ela gosta. E é muito legal isso. Ela é manipuladora. Apesar desse livro ser o último, eu acabei dando uma nota um pouquinho menor do que os outros pra ele. Porque, na minha concepção, algumas coisas que aconteceram no final da história não foram muito legais e não foram muito bem trabalhadas. Como, por exemplo, a tentativa da autora de explicar os motivos da Levana pra ela ter feito o que ela fez. Eu também não gosto muito disso. Na minha opinião, quando um autor tenta mostrar o lado do vilão, acaba acabando com a magia. Ele realmente, pra mim, vilão tem que ser ruim. Ele tem os motivos dele, os motivos podem ser explicados, mas não tente transformar o vilão no mocinho. Isso me irrita muito. E foi isso que, na minha concepção, a autora tentou fazer com a Levana. Tentou mostrar que não, mas a irmã dela foi malvada com ela primeiro. Não, porque ela fez isso por vingança, que não sei o quê. Cara, isso pra mim acabou com toda a concepção de malvadeza que a Levana tinha desde o primeiro livro. E isso acabou com a magia pra mim, do vilão. Porém, esse final, ele teve uma coisa que eu sempre reclamo, que é uma batalha mesmo, uma batalha digna. Não foi 3 páginas. Galera, ela meteu logo 5, 6 capítulos pra fazer o negócio. É muito bom. A guerra final é muito legal, é muito bem construída e ela não é confusa. A gente consegue acompanhar certinho qual é o raciocínio da autora durante a guerra final. Isso é uma coisa que eu reclamo muito, porque eu odeio o livro que fica ameaçando a guerra, o livro inteiro, chega no final e é 3 páginas. Então, para esse último livro, eu acabei dando 3 estrelinhas e meia, por essas questões de que eu achava que a autora ela poderia ter desenvolvido um pouquinho melhor a escrita dela nesse último livro. Eu não sei se ela acabou ficando meio confusa por ela estar escrevendo uma personagem confusa, mas eu acho que a autora ela poderia ter guinado um pouquinho mais na qualidade de escrita dela. E também por essa questão dela tentar explicar o lado do vilão, que eu não gosto. Isso pra mim acaba com toda a experiência do livro, da série, no geral. Agora, antes de eu dar minha opinião final sobre essa série, que no geral eu gostei muito, muito mesmo, eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês já leram as Crônicas Lunares e o que vocês acharam. Me segue também nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. E não se esquece também de seguir o Instagram da nossa lojinha, porque lá tem vários produtinhos literários pra quem ama ler e eu sei que aqui nesse canal muita gente gosta de ler. Então assim, gente, As Crônicas Lunares é uma história incrível, são 4 livros que são realmente muito legais, são muito bons, a gente acaba se apegando muito a todos os personagens que são apresentados. Inclusive uma coisa que eu não expliquei, no final, todos os personagens somados com a Winter dão 8 personagens, é a Branca de Neve e os 7 Anões, isso é muito legal.
Então, assim, é umas coisas muito simples que a autora ela conseguiu retratar muito bem com essa releitura das princesas. É uma coisa muito legal. Eu amei essa proposta que ela deu. Ela conseguiu misturar tecnologia, distopia e clássicos da literatura de uma forma muito sutil, de uma forma que realmente funciona. Eu recomendo muito para quem tem interesse em começar a ler ficção científica, começar por um livro mais leve. E eu acho que As Crônicas Lunares pode ser um livro um pouquinho mais leve para quem tem a vontade de iniciar a leitura em ficção científica, porque ficção científica nem sempre é uma leitura fácil, porque elas são muito complexas. Então, começar por um autor um pouquinho mais leve, por um autor em que explique um pouquinho mais sobre essa questão, sobre a questão científica mesmo da coisa. E Crônicas Lunares mostra bastante pra gente essa questão científica, é muito legal, eu recomendo muito pra quem quer começar a ler o gênero. Eu queria falar que eu também li Stars Above, que é um dos spin-offs que contam um pouquinho mais sobre a história de outros personagens, que mostram um pouquinho mais sobre o depois de todas as histórias. E é muito legal, eu gostei muito. No final dos 4 livros a gente fica com esse gostinho de quero mais. E Stars Above, ele realmente acaba suprindo esse gostinho de quero mais. E dá pra ver que a história ela acaba ali. Então é muito legal, eu recomendo muito a leitura. Eu não li o livro da Levana, porque como eu falei, eu não gosto de ler livros sobre vilões. Eu acho que uma coisa é mostrar um ponto de vista, outra coisa totalmente diferente é tentar transformar o vilão no mocinho. Isso me incomoda muito, então eu não vou ler o livro da Levana. Mas é uma história muito legal, a Marissa Meyer, ela realmente me surpreendeu muito. E essa pegada das princesas realmente ganhou muito meu coração. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês leiam As Crônicas Lunares, porque é muito legal. Se você tem interesse em ler ficção científica, leia. É muito bom. Mas então é isso. Até a próxima e tchau!